Olá, eu sou o apóstolo Ivani Vieira e você está no programa Chaves de Sabedoria do Apóstolo. Esse programa nós vamos estudar uma série de provérbios, frases, ideias que muito edifica a nossa vida espiritual. E a nossa chave de hoje é a seguinte: nós só crescemos em sabedoria quando admitimos a nossa ignorância. Por que essa chave nós estamos estudando ela hoje? Porque tem muita gente que se acha, né? Falando popularmente, a pessoa acha que já chegou, a pessoa acha que já sabe tudo e nunca nós sabemos tudo. A própria Bíblia diz que o povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Nós devemos estudar, aprender a respeito da nossa vida familiar, a respeito da nossa vida sentimental, como, tratar os filhos, como tratar o patrão, o pastor, como tratar a igreja. Devemos aprender sempre. E Deus coloca pessoas ao nosso redor para nos ensinar. São os professores de nossas vidas, só que nós muitas vezes ignoramos essas pessoas. Então nós só podemos crescer em sabedoria quando admitimos que somos ignorantes. Porque sempre somos ignorantes em alguma parte. Às vezes somos ignorantes na nossa vida sentimental, nossa vida afetiva, nossa vida financeira. Sempre tem alguma coisa, algum vácuo, alguma coisa que falta a nós. Vamos ler um texto bíblico para nós provarmos essa ideia? Nós vamos ler o texto que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de número 2. Está escrito assim: se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha só que coisa interessante. Se a gente pensa que já sabe tudo, a gente ainda não sabe o que convém saber. Você quer um exemplo? Há pessoas que acham que já conhecem Deus o suficiente e que não precisam mais ir à igreja, que não precisam mais ler a Bíblia, que não precisam mais orar muito, nem jejuar, porque já conhecem o Senhor. Aí, quando vem um problema de saúde, quando vem um problema familiar, quando a pessoa escorrega no pecado, ela não consegue sair daquela situação. Por quê? Porque o conhecimento que ela tem de Deus é muito pequeno. E a nossa fé cresce na mesma proporção do conhecimento que temos de Deus. É impossível acreditar muito em Deus se nós não o conhecemos. A Bíblia, por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa fé vai aumentando. Ouvir e entender, obviamente. Então você vê vários exemplos bíblicos, como o de Josué, um homem que já sabia que o potencial de Deus para liderar estava nele. Mesmo assim, ele aprendia aos pés de Moisés. Onde Moisés ia, Josué ia atrás. Nós vemos outro texto bíblico em Eliseu. Eliseu, ele sabia que o poder de Deus estava com ele, que ele ia ser um grande homem de Deus. Mas o que ele fez? Ele foi atrás de Elias para aprender com Elias as coisas de Deus. E nós temos que aprender isso hoje. Nós temos que aprender que Deus coloca pessoas à nossa disposição para nos ensinar. Você precisa ter mais conhecimento de Deus, mas você só vai crescer espiritualmente, crescer na mensagem, crescer nas profecias entregues, crescer nas músicas, crescer nas composições musicais, quando você tiver alguém do seu lado para te ensinar. Você precisa de um mentor, você precisa de um conselheiro que te passe aquilo que você não sabe. Sempre tem alguém que sabe aquilo que a gente não sabe. E a ignorância vai custar muito caro para nós. O povo se perde por falta de conhecimento e não por causa de por falta de oração, simplesmente por falta de jejum, simplesmente por falta de ir à igreja. Não, o povo se perde porque não tem conhecimento. O conhecimento nos livra das dores. O conhecimento nos livra do inferno. O conhecimento nos livra das enfermidades e das perturbações dessa vida e das obras de Satanás. Paulo diz: nós não ignoramos os ardis de Satanás, nós não ignoramos as artimanhas dele, por isso estamos cheios de sabedoria para vencer a obra das trevas. Esta é a chave de sabedoria para você hoje. Aprenda, cresça, estude, busque alguém para te ajudar. Nós estamos terminando este programa, mas eu te vejo no próximo programa Chaves de Sabedoria do Apóstolo Ivani Vieira. Até lá!